Minha mãe me disse que o mundo seria melhor sem mim, enquanto eu estava internada lutando para sobreviver. Não foi um desabafo no calor da emoção. Não foi uma frase mal interpretada. Foi uma mensagem fria, calculada, enviada enquanto eu mal conseguia respirar sozinha. Meu nome é Laura, tenho 31 anos, e há 4 meses descobri que a mulher que me deu à luz passou anos me apagando da própria história da família. Ela usou minha doença para arrecadar dinheiro. Postou minhas fotos em estado grave para ganhar simpatia. E quando voltei para casa, não havia mais espaço para mim. Sem cadeira na mesa de jantar. Sem quarto na casa que ajudei a pagar. Sem meu nome nos documentos importantes. Eles queriam que eu sumisse. Então eu desapareci. Mas e se a filha que eles apagaram começasse a guardar provas? E se o silêncio virasse evidência? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A primeira coisa que ouvi não foi o apito dos monitores cardíacos, nem a voz cansada da enfermeira verificando minha pressão. Foi uma vibração abafada, vinda de algum lugar debaixo do lençol fino que cobria meu corpo. Depois, o som metálico do celular escorregando da mesinha ao lado da cama e batendo no chão frio do hospital. Foi isso que realmente me trouxe de volta. Isso e a dor aguda no peito toda vez que eu tentava puxar o ar. Meu corpo parecia ter sido remendado às pressas por alguém com pressa de terminar o trabalho. Tubos no braço. Cânula de oxigênio no nariz. Sensores colados em mim, como se eu fosse ser lançada ao espaço a qualquer momento. Tudo cheirava a desinfetante hospitalar e plástico velho. A luz que entrava pela janela pequena era acinzentada e triste. Gotas de chuva escorriam pelo vidro, desenhando caminhos tortos antes de desaparecerem. Então, a tela do celular acendeu. Não era uma mensagem perguntando como eu estava. Não era um "estamos indo te ver". Era uma mensagem da minha mãe. Talvez morrer te tornasse alguém interessante. Pisquei. Li de novo. Não havia erro de digitação. Não havia autocorretor maluco. Não havia um "ops, mandei errado" ou um emoji tentando suavizar. Apenas 7 palavras. Limpas, precisas, enviadas às 6h41 da manhã. Fiquei olhando por tanto tempo que o monitor começou a apitar irregularmente. Uma enfermeira entrou correndo. Não lembro o que ela disse, só o tom, calmo, treinado, como se estivesse acostumada a lidar com pacientes em choque. Mas ela não fazia ideia de que o pior trauma naquela sala não era a infecção nos meus pulmões. Não era a sepse que estava devastando meu corpo. Era aquela mensagem. Era aquela mulher. Minha mãe. O tipo de pessoa que não manda flores quando a filha está na UTI. Ela manda sarcasmo. Fiquei ali deitada, lábios secos e rachados, tentando processar a realidade fria em que havia acordado de novo. Isso não era novidade. Só estava mais alto dessa vez. E eu deveria ter previsto. A última vez que falei com ela, 2 semanas antes, ela me disse que eu precisava endurecer quando mencionei que não estava me sentindo bem. Se você não se mimasse tanto, não ficaria doente, ela havia dito. Eu assenti. Murmurei algo sobre precisar deitar e desliguei. Crescendo, eu era a esquecida. A mais nova, a mais quieta, a mais descartável. A mascote da família até parar de performar. Até começar a estabelecer limites. Foi quando deixei de ser a filha querida e virei a ingrata. Você pensaria que quase morrer me daria um passe temporário. Mas não. Recebi uma mensagem que parecia ter sido cuspida com desdém. A enfermeira voltou. Ajustou algo na máquina e perguntou se eu queria que ela ligasse para alguém. Ninguém vai vir. Eu disse com a voz rouca. Estão ocupados. Ela me olhou de um jeito estranho. Não era pena. Era algo mais próximo de decepção. Como se eu tivesse escolhido aquilo. Como se eu não tivesse implorado, suplicado, pagado contas, aparecido em aniversários para os quais nem fui convidada, bancado cursos universitários pelos quais nunca fui agradecida. Foi quando ela entrou. A enfermeira que eu não tinha visto antes. Ela tinha pele morena clara, cabelo cacheado preso num coque solto e olhos que não desviavam. Laura, ela disse.
Você provavelmente não se lembra de mim, mas estudamos juntas no ensino médio. Pisquei, levei um segundo. Bianca. Ela sorriu e eu vi. Aquela mesma confiança silenciosa que ela sempre carregou. Mesmo quando os outros a chamavam de favelada nos corredores. Mesmo quando minha mãe se recusou a deixar eu convidá-la para o meu aniversário de 15 anos, porque ela não era do nosso nível. Agora ela estava ali, ao lado da minha cama, com uma prancheta na mão, salvando vidas. Ela olhou para minha ficha médica e depois de volta para mim. Você não deveria precisar quase morrer para ser notada. Não respondi. Minha garganta estava em carne viva, e mesmo se não estivesse, eu não tinha nada inteligente a dizer. Ela se sentou ao meu lado. Ninguém está aqui por você. Balancei a cabeça negativamente. Não é surpresa, ela murmurou. Algumas famílias só aparecem quando tem câmera ou herança. Isso me deu vontade de rir. Não ri, mas quis. Conversamos por alguns minutos. Coisas leves. Ela trocou minha bolsa de soro, verificou meus sinais vitais. Antes de sair, ela apertou minha mão suavemente. Você tem no máximo 72 horas. Ela disse. Depois disso, vão te mandar para casa. Casa, repeti. Onde quer que seja, ela acrescentou, sem ser cruel. Quando ela saiu, olhei para o celular de novo. A mensagem ainda estava ali, brilhando como um artefato amaldiçoado. Talvez morrer te tornasse alguém interessante. Não consegui chorar. Estava cansada demais, seca demais. Mas algo dentro de mim rachou. Não como um vaso se quebrando, mas como uma falha geológica. Silenciosa. Perigosa. Apaguei a mensagem. Depois abri o bloco de notas e digitei. Talvez morrer te tornasse alguém interessante. Olhei fixamente. Reescrevi no papel. Rasguei o papel. Escrevi de novo. Virou um mantra. Uma canção de sereia. Um grito de guerra. Quer que eu seja interessante? Quer que eu seja barulhenta? Tudo bem. Deitei de volta, observei a chuva cair lá fora e deixei um tipo diferente de clareza se instalar. Pela primeira vez em anos, eu não estava tentando provar nada. Não estava tentando conquistar ninguém. Não estava tentando ganhar o lugar que nunca pretenderam me dar. Dessa vez, eu estava planejando. Bianca passou para me ver de novo naquela noite. Trouxe chá, embora eu não pudesse beber muito. Ela sussurrou que era de ervas. Não entrega. Ela piscou. Sorri só um pouquinho. Parecia estranho. Não conversamos muito, só o suficiente. Antes de sair, ela disse: Você tem uma escolha. Pode voltar para casa ou pode seguir em frente. Não precisei pensar. Eu já tinha decidido. Desliguei meu celular. Fechei a tampa do notebook, mas não me mexi imediatamente. Havia algo pesado no meu peito. Não da infecção dessa vez, mas da clareza. Do tipo que não queima nem esfaqueia, mas fica dentro de você como um peso que você sabe que nunca vai realmente se levantar. O tipo de clareza que significa que não há volta. Quando a enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais, eu já tinha assinado os formulários de alta. Ninguém veio me buscar. Sem balões. Sem flores. Sem minha mãe chorando aliviada na beira da minha cama hospitalar. Só um saco de papel do hospital com um inalador reserva, 2 receitas dobradas e meu carregador de celular enrolado no meu pulso como um torniquete que eu tinha esquecido de tirar. Lá fora, o céu era uma mancha pálida de cinza. Algumas gotas de chuva ainda caíam devagar. Caminhei lentamente, cada passo lembrando meu corpo de que ele ainda me pertencia. O ponto de ônibus não ficava longe, mas o vento cortava meu casaco como se não tivesse recebido o aviso de que eu já estava machucada. Quando subi no ônibus, o motorista me deu uma olhada rápida, mas não disse nada. Afundei num assento perto da janela, o plástico gelado contra minhas costas. Do outro lado do corredor, uma mãe jovem segurava a filha perto, ambas embrulhadas em cachecóis combinando. A menina estava rindo de alguma coisa, olhos arregalados e sem medo. Observei por tempo demais. E quando a mãe percebeu, ela sorriu educadamente e puxou a criança mais perto. Virei o rosto. Pressionei a testa contra a janela embaçada. Sussurrei para mim mesma. Sobrevivi à morte,
mas ainda não tenho ninguém esperando. De volta ao meu apartamento, a caixa de correio estava lotada. Panfletos, contas e um envelope de uma clínica antiga que eu não visitava há mais de um ano. Joguei tudo na mesa da cozinha e fui direto para a chaleira. Precisava de calor. Algo constante. Enquanto a água fervia, rasguei o envelope com o logo da clínica. Só um aviso de rotina, pensei. Mas a carta dentro não era de rotina. Prezada senhora Laura Mendes, esta carta serve para confirmar que sua cobertura sob a apólice de saúde familiar patrocinada por Vera Mendes foi encerrada em 12 de janeiro do ano passado. Fiquei olhando as palavras. Li de novo. Encerrada no ano passado. Não fazia sentido. Ou talvez fizesse, e eu só não tinha querido ver. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria meu notebook de novo. Procurei meu e-mail. Passei pelos extratos financeiros. Nada. Nenhum aviso. Nenhuma ligação. Nenhum só para você saber, querida. Te tiramos do plano. Em vez disso, encontrei uma transação datada de 3 meses depois da minha remoção. Minha mãe tinha adicionado Rodrigo à apólice. Meu irmão. Aquele que não segurava um emprego por mais de 6 meses na última década. O mesmo irmão que estourava tanto o limite do cartão compartilhado que eventualmente eu passei a pagar o aluguel deles direto para o proprietário. Minha respiração falhou. Sentei pesadamente, deixando o papel cair no chão. Flashback. 2º ano da faculdade. Peguei um 2º emprego numa lanchonete para ajudar a cobrir os prêmios de saúde da família. Camila tinha cirurgia dentária. Júlia tinha aquele painel de alergia caro. Rodrigo. Eu nem lembro direito o que era. Algo sobre dor nas costas de jogar videogame por tempo demais. Naquela época, achei que isso significava alguma coisa. Que eu era a cola mantendo todos juntos. Que talvez, só talvez, eles finalmente me veriam. Agora percebi o que eu realmente tinha sido. Conveniente. Deixei a carta na mesa e andei até a sala. Meu celular vibrou de novo. Peguei, meio esperando outra conta médica ou oferta de spam. Mas não. Era uma notificação do Facebook. Camila tinha marcado Vera e Júlia numa postagem. A foto era polida, claramente tirada por um profissional. As 3 estavam em frente a uma lareira, taças de espumante na mão, vestidas em tons coordenados de bege e dourado. Vera usava pérolas. Camila estava com o vestido verde que deixei na casa da minha mãe no ano em que me mudei. A legenda dizia: Nossas filhas fortes, mulheres que carregam o nome da família com graça. Fiquei olhando. Nenhuma marcação para mim. Nenhuma menção. Alguém até comentou: Cadê a caçula? Sem resposta. Não chorei. Não dessa vez. Em vez disso, tirei um print. Depois, abri uma pasta que não mexia há muito tempo. Uma chamada Provas Fase 1. Dentro havia recibos antigos de pagamento. Mensagens de grupo da família, notas de agradecimento que enviei e nunca recebi resposta. Coloquei a foto ali e renomeei o arquivo Foto 3 Famílias Sem Mim. Então abri uma planilha e comecei a digitar. Aluguel pago por 2 meses para a mãe quando o pai saiu. Faculdade coberta R$ 1.200 para o curso de fotografia da Júlia. Plano de saúde R$ 3.500 em prêmios ao longo de 4 anos. Viagem de aniversário do Rodrigo, R$ 600. Bolo de noivado da Camila, R$ 250. A lista cresceu, e com cada linha, algo estranho aconteceu. Não me senti triste. Me senti limpa. Se eu não sou sua filha, sussurrei para ninguém. Talvez eu fosse só sua carteira. Não postei uma resposta sarcástica. Não comentei embaixo da foto. Esse não era mais meu estilo. Em vez disso, abri minha conta de e-mail, fui nas configurações e apaguei a assinatura que dizia Laura Mendes. Cansei de carregar um nome que me apagava. Naquela noite, acendi uma vela. Não por cerimônia, só por luz. Então abri um diário novo. Na primeira página, escrevi: Você não precisa ser vista para ser real, mas vou fazer eles me verem de qualquer jeito. A próxima página estava em branco, esperando. Virei meu notebook de volta. O cursor piscava na barra de pesquisa. Digitei 4 palavras. Advogada gratuita, direito de família.
Olhei para o texto como se fosse um convite distorcido de uma vida passada. Jantar de família domingo. Sem desculpas. O tom não era convidativo. Era uma intimação. Uma ameaça velada embrulhada em algo que parecia amor se você forçasse bastante a vista. Já era sexta à tarde, e meu apartamento ainda estava meio bagunçado de tudo que tinha puxado na noite anterior. Arquivos, recibos, notas meio escritas para mim mesma em blocos de papel. Tinha aberto aquele notebook procurando recursos jurídicos, mas tudo o que fiz foi abrir algo dentro de mim que não deixava sair há anos. Ainda estava sentada à mesa da cozinha quando minha mente começou a vagar. A planilha estava aberta na tela e, de alguma forma, me vi de volta na pasta Provas Fase 1. E ali estava. Fotos da cerimônia de formatura da Camila. 3 anos atrás, eu tinha ajudado ela a preencher a inscrição para o programa de mestrado acelerado. Quando ela foi aceita, me ligou chorando. E quando as contas da mensalidade chegaram, ela me disse: "Você sabe como a mãe é sobre mulheres precisarem do próprio dinheiro. Se ela ajudar, vai jogar na minha cara para sempre." Eu entendi. Cobri 18 meses de mensalidade. R$ 19.800 para ser exata. Lembro de cada centavo maldito porque adiei o conserto dos freios do meu carro por meses para conseguir pagar. Voei para a cerimônia dela em Florianópolis, tirei fotos, sentei ao lado da minha mãe num banco onde me senti como um casaco emprestado. Presente, mas não servindo. Então veio o momento. O discurso. Camila ficou naquele palco com seus cachos perfeitos e postura perfeita e disse: "Devo tudo às mulheres que me criaram, especialmente à mãe, por me ensinar a importância da resiliência." Só isso. Sem piscada. Sem código oculto. Só um apagador limpo. Bati palmas. Minhas mãos arderam. E quando olhei para Vera ao meu lado, ela apenas acenou como a rainha de um desfile, acenando para estranhos. Minha garganta apertou só de lembrar. Minimizei a pasta e levantei. Precisava de ar. Peguei meu casaco e saí. O ar de São Paulo estava úmido, carregado com o cheiro de chuva no asfalto. As nuvens pairavam baixas, como se estivessem decidindo se choveriam ou apenas ficariam emburradas. A padaria do outro lado da rua estava quieta. Pedi café para a viagem e esperei, checando meu celular por hábito. Nada de novo. Só aquela mensagem maldita ainda ali, não lida. "Esperamos você lá." Como se minha presença fosse esperada, não desejada. Como se eu fosse um papel, não uma pessoa. Quando voltei para o apartamento, uma segunda onda de memória já tinha começado a me engolfar. O casamento do Rodrigo. Aquele circo. Tinha sido 2 verões atrás. Paguei o local porque Vera esqueceu de dar a entrada e o buffet quase desistiu até eu transferir o saldo. DJ também. Até ajudei Camila a escolher o bolo do Rodrigo porque ele não conseguia decidir entre Red Velvet e cenoura. Na recepção, Júlia se levantou, batendo a taça com uma colher, sorrindo para a multidão. "Vamos fazer um brinde", ela disse. "As pessoas que tornaram hoje possível. Mãe por nos manter firmes e Camila por organizar tudo até a última flor." A multidão aplaudiu. Bebi espumante em silêncio. Ninguém mencionou que eu paguei pela porra toda. Mais tarde naquela noite, Vera me encontrou na varanda. Ela me entregou uma taça de vinho branco como se fosse uma recompensa e disse: "Generosidade verdadeira é silenciosa, querida. É assim que você sabe que é genuína." Sorri. O tipo de sorriso que você usa quando suas mandíbulas doem de tanto segurar. De volta ao presente, sentei e abri um novo documento. Comecei a digitar tudo que já tinha pagado para aquela família. Mas dessa vez, adicionei colunas. Data, valor, quem se beneficiou e quem levou o crédito. O padrão ficou óbvio. Eu dava. Eles pegavam. Eles apagavam. E agora queriam que eu fosse pro jantar. Como se nada tivesse acontecido. A campainha tocou lá embaixo. Olhei pro interfone. Ninguém tinha dito que viria. Apertei o botão, meio curiosa, meio receosa. Um pacote estava na minha porta quando abri. Papel pardo, sem endereço de retorno. Dentro, uma carta escrita à mão em cursiva organizada. Tinta azul, perfume fraco de lavanda. Inconfundivelmente tia Sônia.
Ela era a irmã mais nova de Vera. A única que sempre me mandava cartão de aniversário sem ser assinatura coletiva. A carta dizia: Laura, observei por anos. Todos nós observamos. Você não estava imaginando. Sua mãe te ressentiu porque você a fez parecer mal, sobrevivendo mais do que ela jamais conseguiu, não desmoronando do jeito que ela esperava que você fizesse. Ela viu sua força e confundiu com rebelião. E nós deixamos porque tínhamos medo de ser excluídos como você foi, de virar o inimigo. Não espero que você nos perdoe, mas precisava que você soubesse. Você nunca foi invisível, só inconveniente. E isso é culpa nossa. Sônia. Fiquei com aquela carta por um bom tempo. Não porque me chocou, mas porque confirmou o que nunca tinha dito em voz alta. Dobrei ela e coloquei na mesma pasta das fotos do discurso de formatura e do vídeo do brinde do casamento. Renomeei a pasta Provas Padrão Familiar. Depois de um tempo, abri a planilha de novo. Dessa vez, coloquei cores nas colunas. Verde para o que eu dei, vermelho para o que foi tirado, cinza para o que foi ignorado, preto para o que foi roubado. Você não pode manipular matemática, sussurrei. Cliquei em salvar e recostei na cadeira. Então, abri uma nova pasta na área de trabalho. Fase 2. Contingência legal. Um documento. Um e-mail. Assunto consulta advogada gratuita direitos de família. Fiquei parada por um segundo, então cliquei em enviar. Antes mesmo de fechar o navegador, meu celular vibrou. Era de Vera. Jantar de família domingo. Esperamos você lá. Sem desculpas. Não um convite. Uma ordem. Fiquei olhando, então para a tela, então de volta. Elas ainda achavam que tinham o direito de me convocar. Ainda acreditavam que eu viria correndo. Mas esqueceram de uma coisa. Os esquecidos nunca esquecem. Quando o domingo chegou, eu tinha feito e desfeito minha mala 2 vezes e desempacotado 3 vezes. Não sabia por que continuava me incomodando. Não ia ficar na casa e não tinha ilusões sobre ser recebida como uma filha voltando para casa. Mas o hábito tem um jeito estranho de permanecer. Como memória muscular de uma época em que ainda achava que amor podia ser conquistado. O voo para Curitiba pousou logo depois das 15 horas. Ar frio me deu um tapa na cara quando pisei na passarela. Mas não foi o clima que me fez tremer. Foi a memória de entrar naquela casa vezes demais, esperando que dessa vez fosse diferente. Dessa vez, eles me veriam. Um carro alugado e 20 minutos silenciosos depois, parei em frente à casa da família. O revestimento era do mesmo verde pálido que lembrava, embora desbotado e descascando nas bordas. O capacho ainda tinha aquela mancha de café de quando o ex da Camila derrubou a xícara, e ninguém nunca se deu ao trabalho de limpar direito. Até a mesma guirlanda de 2 natais atrás ainda pendia na porta. Frutas falsas murchas como se soubessem que tinham sido esquecidas. Fiquei na borda da calçada por um momento, debatendo se devia dar meia volta e ir direto para um hotel. Mas tinha vindo até aqui. E foram elas que me convidaram. Dentro, o ar cheirava a lustra-móveis de limão e tensão. A lareira estava acesa, toras estalando como se alguém tivesse encomendado o ambiente. A sala parecia um set de catálogo, cuidadosamente arrumada, emocionalmente vazia. Na lareira pendia uma nova foto de família. Camila, Júlia e Rodrigo sorriam de volta para mim, posados em roupas coordenadas. Sem mim. Nenhum sinal de que costumava haver uma quarta pessoa. Meu estômago virou. Laura. Camila chamou da sala de jantar, voz leve, ensaiada demais. Aí está você. Ela se aproximou com uma taça de vinho branco, seus saltos batendo no piso de madeira como pontuação. Que bom que conseguiu vir. Peguei a taça. Não porque queria, mas porque recusar provocaria uma conversa para a qual não tinha energia. Rodrigo murmurou algo que se assemelhava a uma saudação sem fazer contato visual. Júlia ofereceu um abraço lateral rápido e um adoro esse casaco. Como se eu fosse uma convidada que ela não esperava que ficasse muito tempo. Vera entrou por último. Me olhou do mesmo jeito que alguém confere frutas no mercado. Educada, clínica, desinteressada. Você parece cansada, ela disse. Ainda naquele emprego de computador? Não respondi imediatamente.
É uma empresa de segurança cibernética. Não tão pequena mais. Ela sorriu só com a boca. Bem, pelo menos é alguma coisa. O jantar foi servido como uma apresentação. Frango assado, batata doce, salada que ninguém tocou. A conversa ficou educada, deslizando pela superfície como uma lagoa que ninguém se atrevia a perturbar. E então, Vera se levantou, pigarreando como se fosse entregar um elogio fúnebre. Tenho algo para todos, ela disse, levantando uma pilha de envelopes marfim da cristaleira. Só umas papeladas para clareza. Coisa de inventário. Nada demais. Ela passou em volta como lembrancinhas de festa. Um por um, os irmãos abriram os deles. Expressões neutras. Esperei até o meu estar nas minhas mãos antes de deslizar o polegar embaixo da aba. Nada. Sem páginas, sem tópicos, sem cláusulas ou assinaturas. Só ar. Olhei para cima. Vera encontrou meu olhar. Você nos deixou, ela disse. Voz uniforme. Tivemos que seguir em frente. O ar na sala mudou levemente, como se todos tivessem exalado ao mesmo tempo, mas tentassem fingir que não. Eu nem estou listada, perguntei. Você fez suas escolhas, ela respondeu. Ações têm consequências. Camila tomou um gole do vinho. Júlia ajeitou o guardanapo. Rodrigo encarou o saleiro como se ele guardasse todas as respostas. Você me apagou, eu disse mais alto do que pretendia. A voz de Vera caiu uma oitava quando ela se aproximou. Eu te dei a luz. Eu te possuo. E foi quando algo dentro de mim se libertou. Então você não deveria ter se esforçado tanto para me deletar, disparei. Se você tem tanto orgulho de me criar, por que trabalha tão duro fingindo que eu não existo? A sala ficou em silêncio. Até a lareira estalou mais baixo, como se soubesse que era melhor não interromper. O sorriso de Camila vacilou. Júlia piscou rápido demais. Rodrigo finalmente levantou o olhar. É por isso que a mãe teve que fazer o que fez. Camila murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Júlia acenou como se estivesse fazendo teste para um papel que nem queria. Vera não se abalou. Pegue o que quiser do seu quarto antes de trancarmos de vez. Fiquei ali parada. Punhos cerrados, cada parte de mim gritando para dizer mais, para lutar, para listar cada aniversário que paguei, cada conta hospitalar que cobri, cada silêncio que suportei. Mas não fiz isso. Andei até a porta da frente e parei. Já levei o que importava, disse baixinho. Eu mesma. Saí para fora, pro frio. O vento estava mais cortante agora, mordendo minhas bochechas, mas não senti. Na garagem, peguei meu celular e digitei uma mensagem para a doutora Márcia. Seguimos em frente. Elas tornaram oficial. No minuto em que pisei de volta no meu apartamento em São Paulo, o silêncio bateu diferente. Não era o tipo que te conforta depois de uma longa viagem. Era o tipo que confirma o que você já sabe. Não há nada te esperando. Deixei minha mala de viagem perto da porta da frente e fui direto para a cozinha. Sapatos ainda calçados, jaqueta meio fechada. Despejei um copo de água, mas não bebi. Meu celular ainda estava na minha mão. Sentei no balcão da cozinha e abri a mensagem da doutora Márcia de novo. A que tinha digitado na garagem. Seguimos em frente. Elas tornaram oficial. Não esperava resposta naquela noite. Advogadas não respondem à meia-noite num domingo. Mas precisava dizer. Documentar para mim mesma se para mais ninguém. Amanhã veio rápido demais. Luz filtrada pelas persianas como uma visita indesejada. Não tinha dormido muito. Em vez disso, fiquei acordada montando fragmentos de tudo que tinha acabado de acontecer. Meu apagamento do testamento. A expressão presunçosa de Vera. A superioridade de Camila como se estivesse apresentando um programa na TV. Às 8 da manhã, estava sentada na minha mesa, café na mão, notebook brilhando. Abri a pasta que tinha criado semana passada. Fase 2, contração. Planilhas, prints, marcadores de recursos legais. Não havia roteiro para reclamar os pedaços da sua identidade depois que sua própria família tenta apagá-los. Mas imaginei que isso chegava perto. Cliquei no modelo para documentação de abuso financeiro e comecei a puxar números de extratos antigos. Enquanto trabalhava, liguei o gravador de voz no meu celular e comecei a falar,
mas para me manter centrada. Se chegar ao tribunal, disse em voz alta, vou precisar de provas de memória. Emoções não são confiáveis. Memória não. Parecia estranho no começo. Falar com uma máquina. Mas nas próximas 2 horas, entrei num ritmo. Notas de voz, registros de dados, até prints com carimbo de hora de antigas transferências de aplicativo de pagamento. Rotulei tudo. Não estava só reagindo. Estava me organizando. Lá pelas 11, fiz uma pausa para alongar e checar meu celular. Havia uma notificação do Instagram. Alguém tinha me marcado numa foto. Isso era incomum. Não mantinha aquela conta ativa. Curiosa, abri. Era uma postagem de uma organizadora de casamentos de Campos do Jordão. A imagem era polida e pretensiosa. Camila e Mateus, meu ex, parados em frente a um vinhedo, mãos entrelaçadas, com noivos escrito em caligrafia sobreposto no céu. Pisquei para a tela. Ali estava ele, sorrindo naquele mesmo terno que uma vez ajudei ele a escolher para uma entrevista de emprego que ele nunca conseguiu. A legenda embaixo virou meu estômago. Obrigada à mãe pela combinação perfeita. Ali estava. Não só traição. Não só apagamento. Isso era orquestração. Mateus uma vez me disse que minha mãe dava calafrios nele. Disse que ela olhava para ele como se fosse algum substituto para uma coisa que nunca conseguiu controlar. Eu deveria ter sabido. Deveria ter confiado naquele desconforto. Não chorei. Nem senti raiva. Não imediatamente. Senti nojo. Frio e profundo. Fechei o aplicativo e voltei para o notebook. Criei uma nova pasta dentro de fase 2. Chamei de exploração de reputação colusão familiar interna. Dentro, comecei a arrastar arquivos. Fotos, mensagens, cronogramas. O jeito que Vera tinha passado de fria para manipuladora quando Mateus começou a se afastar de mim. Os convites forçados para o dia de ação de graças. A vez que ela me puxou de lado e disse: sempre achei que ele combinava mais com a Camila. Você é séria demais para ele. Na época, achei que ela estava sendo amarga. Agora via claramente. Ela estava sendo estratégica. Passei a tarde configurando aplicativos de gravação no meu celular. Qualquer ligação, recebida ou feita, agora seria automaticamente arquivada. Não tinha muitas conversas nos dias de hoje. Mas quando tinha, raramente eram inocentes. Também fiz backup de todos os registros financeiros que consegui encontrar. Transferências bancárias, recibos do aplicativo de pagamento, mesadas mensais que mandei quando Camila não conseguia pagar aluguel e o carro do Rodrigo foi rebocado pela 3ª vez num ano. Tudo foi para pastas separadas. Roubo de propriedade. Difamação de caráter. Padrão de exploração financeira. Sem drama. Só recibos. Ao cair da tarde, sentei no sofá e abri o grupo de família no WhatsApp. O mesmo que tinha ficado dormente a maior parte do ano, exceto quando mandavam lembretes de aniversário ou encaminhavam memes políticos que ninguém achava graça. Digitei: oi, só um aviso. Vou desconectar de todos os laços financeiros semana que vem. Planejem de acordo. Então apertei enviar. Ninguém respondeu. Mas em 2 horas, Júlia postou um story no Instagram. Algumas pessoas esquecem quem as ajudou a se tornar algo. Sutil, com classe, mesquinha. Ri. Não porque era engraçado, mas porque era tão previsível. Era assim que elas operavam. Se esconder atrás de sugestão. Nunca falar a verdade diretamente. Desse jeito, sempre podiam negar quando confrontadas. Passei o resto da noite gravando um vídeo privado de mim mesma. Oi, disse pra câmera. Sem maquiagem, moletom vestido, cabelo preso. Isso é pra backup legal. Com carimbo de hora. Sem edições. Respirei fundo. Não estou louca. Fui apagada. E agora estou reconstruindo a verdade. Não por vingança. Por precisão. Por proteção. Parei, então olhei para a lente de novo. Se algo acontecer comigo, meu celular, minhas contas, meu apartamento, chequem essa pasta primeiro. Subi o arquivo para um drive em nuvem seguro. Um contato compartilhado. Doutora Márcia. Estava prestes a fechar meu notebook pela noite quando um novo e-mail chegou. Sem remetente. Sem assunto. Passei o mouse sobre ele por um momento.
Algo nele parecia errado. Cliquei para abrir. Texto preto num fundo branco. É melhor você parar ou vamos te arruinar ainda mais forte. Não dormi naquela noite. A mensagem ficou na minha caixa de entrada como uma sombra. 5 palavras, sem nome, sem contexto, sem calor, só uma ameaça. É melhor você parar ou vamos te arruinar ainda mais forte. Não encaminhei para a doutora Márcia imediatamente. Ainda não. Precisava sentar com isso primeiro. Deixar marinar no fundo do meu estômago. Virar cada palavra até não parecer mais fogo. Só dados. Um arquivo. Mais uma prova. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Pulei o café. Pulei as notícias. Abri meu notebook e fiz o que sempre faço quando algo dói. Fui procurar a fonte. Passei a mensagem por um verificador de metadados. O endereço IP estava mascarado. Quem mandou sabia o suficiente para cobrir os rastros, mas não o suficiente para me abalar. Não estava abalada. Estava decidida. Algumas horas depois, enquanto organizava as pastas crescentes de provas legais, meu celular apitou com uma mensagem de uma amiga que não falava há mais de um ano. Oi, tá tudo bem? Vi sua página de financiamento coletivo. Não sabia que as coisas ainda estavam tão ruins. Pisquei para a mensagem. Depois de novo. Depois abri o navegador. Levou uma pesquisa. Só uma. Vaquinha. Meu nome. Meu rosto. Ali estava na frente e no centro. Minha foto numa cama de hospital. Pálida e conectada a máquinas. Legenda. Ajude Laura a se recuperar de sua doença devastadora. Custos contínuos terapia. Apoie sua jornada corajosa. O perfil estava listado sob o nome Vera Mendes, a organizadora. Minha mãe. Havia atualizações também. Cada uma mais dramática que a última. Ainda não consegue andar, precisando de cuidados de longo prazo, lutando pela vida todos os dias. Eu não estava numa cadeira de rodas. Não estava incapacitada. Tinha voltado a trabalhar meio período há mais de um mês. Mas aparentemente, Vera tinha arrecadado mais de R$ 6.200 nas minhas costas, usando minha imagem e meu silêncio. A violação não bateu como um grito. Foi mais quieta que isso, mais cirúrgica. Li cada linha de cada atualização, dedos gelados no teclado, cada real doado, cada comentário simpático de estranhos que acreditaram na história. Tirei print de tudo, toda a atualização, todo o nome de doador. Toda vez que Vera se chamou de cuidadora dedicada. Não estava furiosa. Não do jeito que provavelmente esperavam. Não estava chorando. Não estava ligando. Estava calculando. Peguei o telefone e liguei para a doutora Márcia. Vamos em frente com o caso de fraude, disse sem emoção. Ela não perguntou por quê. Não precisava. Estou redigindo a carta de cessar e desistir agora. Ela disse. Quer que seja servida pessoalmente ou por correio? Ambos, respondi. E quero que seja mandada para o conselho de diretores da instituição beneficente dela também. Deviam saber com quem estão trabalhando. É justo, disse doutora Márcia. Me mande tudo. Prints, carimbos de hora, registros de doações. Já estou nisso. Passei as próximas 2 horas baixando os comentários. Um de uma vizinha antiga. Vera, você é uma santa. O que Laura faria sem você? Outro de uma das amigas do clube de bridge. Ela sempre falou tão bem da mãe. Isso parte meu coração. Estavam construindo um pedestal para ela com meu sangue. E achavam que eu não ia perceber. Naquela noite, enquanto preparava o pacote de documentos para a doutora Márcia, meu celular vibrou de novo. Dessa vez era a Júlia. Você está sendo dramática, a mensagem dizia. É só uma vaquinha. Ela estava preocupada com você. Não respondi. 5 minutos depois, Camila postou no Instagram. Um quadrado preto. Texto branco sobreposto. Algumas pessoas vivem para destruir, não para perdoar. Tirei print. Adicionei à pasta manipulação de narrativa pública. Rodrigo, como sempre, permaneceu em silêncio. Então veio o e-mail de Vera. Assunto: amor. Sem saudação, sem formatação. Só isso. Não é fraude. É amor. Você vai me agradecer quando as contas chegarem.
Olhei por um minuto completo antes de encaminhar para a doutora Márcia. Nenhuma resposta necessária. Mais tarde, naquela noite, vesti um moletom e andei 4 quarteirões até a caixa de correio mais próxima. Nas minhas mãos, 2 envelopes grandes. Um endereçado diretamente para Vera. O outro para o conselho da organização sem fins lucrativos dela. Ambos continham notificações de cessar e desistir. Ambos descreviam os estatutos violados. Ambos estavam reconhecidos em cartório e com carimbo de hora. Deixei cair na caixa e continuei andando. O ar estava fresco e as luzes da rua projetavam sombras longas na calçada. Havia um peso no meu peito. Mas não era medo. Era o tipo de peso que vem quando você para de esperar que outra pessoa faça a coisa certa. De volta em casa, sentei na minha mesa e abri um novo documento. Um rascunho da minha declaração. Não para redes sociais. Não para elas. Para mim. Para o registro. Para quando as pessoas começarem a perguntar por que fiz o que fiz. Antes de conseguir terminar o parágrafo de abertura, um e-mail apareceu. Linha de assunto. Ouvimos sobre sua história. Gostaria de contá-la? Sem nome. Sem remetente que reconheci. Só um hiperlink para um podcast que focava em histórias não ouvidas de mulheres. Tinham milhares de seguidores. Múltiplos episódios viralizaram. Não cliquei no link. Ainda não. Mas não deletei também. Não respondi o convite do podcast imediatamente. Li a linha de assunto de novo e de novo, deixando as palavras ficarem na minha mente como um desafio. Ouvimos sobre sua história. Gostaria de contá-la? Não havia pitch. Sem jargão de marketing ou isca de relações públicas. Só uma pergunta simples. Ao meio-dia do dia seguinte, tinha lido vezes suficientes para saber que a resposta era sim, mas nos meus termos. Naquela tarde, encontrei a produtora do podcast, Beatriz, num estúdio modesto escondido atrás de um sebo no centro de São Paulo. Ela era mais jovem do que esperava, mas com uma presença calma que imediatamente me deixou à vontade. Não havia equipes de câmera, sem estilistas, sem maquiadores, só 2 microfones, uma mesa de vidro e uma sala silenciosa. Não quero citar nomes, disse a ela. E não vou gritar no microfone. Ela acenou. Não é para isso que estamos aqui. Vou trazer documentos, acrescentei. Recibos, fotos. Pode usar minha voz, não meu rosto. Beatriz sorriu. É exatamente isso que torna essa história importante. No dia seguinte, gravamos. Não comecei com a UTI, comecei com a matemática. Mais de R$80 mil, disse, nos últimos 10 anos, pagos diretamente a membros da família em nome deles ou para as necessidades deles. Recitei os números como um relatório. Mensalidades, médico, pagamentos de hipoteca. Não estava listada nas compras. Nunca comi. Concertos de carro, depósitos de casamento, sem drama, sem voz trêmula. Só fatos. Não fui a filha esquecida, continuei. Fui a útil. Até parar de ser útil. Beatriz sentou quieta do outro lado, me deixando contar a história ininterrupta. Seus olhos não se arregalaram nas partes piores. Não estremeceu quando relatei a vez que minha mãe subiu num palco e usou uma foto minha, tubos nos meus braços, para arrecadar dinheiro para uma instituição que nunca viu um centavo disso. Mostrei a ela a vaquinha falsa. As mensagens de pessoas que doaram achando que estavam me ajudando. As legendas que Vera tinha escrito sobre minha coragem. A palavra resiliente usada como um slogan de marketing. A entrevista durou 1 hora. Terminei com uma linha que tinha escrito nas minhas notas na noite anterior. Quando as pessoas te apagam, a melhor vingança é aparecer documentada. Beatriz acenou, depois sussurrou. Esse pode ser nosso título de episódio. Quando saí do estúdio na garoa leve da primavera, me senti mais leve, não vingada, só alinhada. Como se todas as partes espalhadas de mim estivessem começando a formar uma forma de novo. Mas a paz não durou muito. 1 semana depois, estava fazendo jantar quando meu celular vibrou com uma nova mensagem de áudio. Era da minha mãe. Não apertei play imediatamente. Fiquei olhando para a forma de onda na tela, polegar pairando, mente hesitante. Eventualmente, curiosidade venceu.
A voz dela encheu a sala levemente abafada. Ela foi longe demais, Vera disse, claramente falando com outra pessoa. Vamos ser honestas. Se ela tivesse morrido, teria nos poupado de todo o problema. Sem processos, sem vergonha. Ela riu. Riu. Pausei a gravação. Minhas mãos não tremeram. Minha mandíbula não travou. Só fiquei ali parada, congelada num silêncio tão afiado que poderia ter cortado o osso. Então apertei play de novo. Se ela tivesse morrido. Ouvi 3 vezes. Não por dor. Por clareza. Por evidência. E então salvei no arquivo. Doutora Márcia e eu nos encontramos no dia seguinte. Entrei no escritório dela com um arquivo de áudio, uma transcrição impressa e uma determinação que não tinha sentido desde o hospital. Nos sentamos uma de frente para outra. Ela não sorriu. Apenas acenou e abriu a pasta que deslizei para ela. É isso, disse. Arquivamos tudo. Ela revisou os materiais em silêncio. Você não está fazendo isso só por você, não é? Ela perguntou suavemente. Não, respondi. Estou fazendo pela próxima filha, que vai ser chamada de ingrata por sobreviver. Submetemos a queixa naquela tarde. As acusações eram diretas. Fraude de identidade. Uso não autorizado de imagem médica. Assédio emocional. Anexados estavam o arquivo de áudio, registros financeiros e uma cronologia detalhada com mais de 50 páginas de documentos de apoio. Em 3 dias, conseguimos confirmação. O processo foi aceito. Uma data formal de tribunal seria agendada. Não postei sobre isso. Não contei para ninguém fora de doutora Márcia e Bianca. Em vez disso, assisti o estrago se desenrolar sozinho. Júlia apagou seu Instagram de todas as fotos de família em 24 horas do podcast ir ao ar. Camila me mandou uma mensagem direta que dizia: a mãe não quis dizer daquele jeito. Por favor, não torne isso público. Tarde demais. Vera tentou aplicar pressão através do conselho da instituição beneficente. Rumores circularam que ela fez ligações. Disse que eu era mentalmente instável. Tentou convencê-los a não acreditar na história. Saiu pela culatra. Alguém do conselho vazou o episódio do podcast para um jornal local. Em 2 dias, a manchete dizia: mãe explora doença da filha por simpatia pública e lucro. Doações para os sem fins lucrativos dela secaram quase da noite para o dia. Mas não comemorei. Continuei trabalhando. Continuei catalogando. E numa quinta chuvosa à noite, andei sozinha pela cidade, fones de ouvido dentro, ouvindo minha própria voz contar minha história. Era estranho me ouvir daquele jeito. Calma, firme, controlada. Quando me apagaram, disse na gravação, não desapareci. Me reorganizei. Parei de andar e fiquei num sinal perto de uma floricultura, observando casais passarem com compras e guarda-chuvas. Elas construíram um legado de silêncio, sussurrei. Eu construí um caso de verdade. Quando atravessei a rua, meu celular vibrou. Uma notificação. Vera Mendes foi intimada. A nota dobrada ainda estava na minha mão quando pisei nos degraus do fórum. Não pretendia trazer. Era algo que escrevi no meio da noite, mal pensando, só rabiscando como costumava fazer quando era adolescente e não me sentia ouvida. Mas ali estava, macia da pressão dos meus dedos, amarrotada onde meu polegar ficava dobrando e desdobrando. Guardei no bolso do casaco só no caso de precisar de um lembrete de quem eu era e o que esse momento significava. Doutora Márcia me encontrou na entrada. Arquivos numa mão, celular na outra. Ela olhou para cima e deu um aceno curto. Parecia o tipo de mulher que carregava a verdade como uma lâmina. Esperava que um pouco disso tivesse passado para mim a essa altura. Dentro, o fórum já estava agitado. Alguns repórteres esperavam perto do corredor, um segurando um celular enquanto passei. Mantive a cabeça reta. Meu nome estava lá fora agora. Não porque eu queria, mas porque ficar invisível nunca foi uma escolha. Tomaram essa decisão por mim há muito tempo. Quando entramos na sala do tribunal, as vi sentadas juntas. Camila e Júlia. Ternos pastel combinando. Sorrisos apertados. Camila olhou na minha direção, depois olhou para baixo para o tablet dela. Júlia ofereceu um sorriso rápido e ensaiado que não alcançou seus olhos.
Rodrigo não estava lá. Sem surpresa. Ele nunca aparecia quando responsabilidade estava na mesa. Vera entrou por último. Óculos de sol ainda postos, mesmo que a sala fosse iluminada por fluorescentes baratas de teto. Seu advogado caminhava ao lado dela, um homem nos seus 60 que parecia que preferiria estar jogando golfe. Ela sentou sem reconhecer ninguém. Doutora Márcia se inclinou. Lembre-se, elas te ensinaram silêncio. Você está ensinando consequência. Acenei. Minha garganta estava apertada, mas não de nervos. Era a pressão de algo finalmente cedendo, como uma represa quebrando. Não com um rugido, mas com certeza quieta e firme. O juiz entrou. Todos se levantaram. O número do caso foi lido. Meu nome ecoou pela sala de tribunal de um jeito que nunca tinha em casa. E então doutora Márcia se levantou e começou. Ela foi cirúrgica. Precisa. Guiou o tribunal por cada documento. Registros financeiros, prints, recibos de doadores da vaquinha falsa, carimbos de hora de imagens manipuladas. Então veio o áudio. Ela apertou play e a voz de Vera encheu a sala do tribunal. Se ela tivesse morrido, teria nos poupado de todo o problema. Sem processos. Sem vergonha. O silêncio depois não foi constrangedor. Foi pesado. Camila se mexeu no assento. Júlia piscou rapidamente. Seu rímel perfeitamente aplicado, de repente menos composto. Vera não se mexeu. Nem uma piscada. Nem uma contração. Só aquela quietude praticada de alguém que acreditava que podia durar mais que a verdade. Mas a verdade não estava esperando mais. Estava de pé em saltos com backup. O juiz não precisou de muito tempo. Depois de revisar as provas, ele olhou para o banco com calma medida. Senhora Vera Mendes, ele disse, endereçando Vera. Este tribunal encontra causa suficiente para má conduta civil, incluindo fraude de identidade e difamação de caráter através de exploração digital. O advogado de Vera começou a objetar, mas o juiz levantou a mão. Você teve sua chance. Falhou em responder a pedidos de descoberta. Isso me diz mais que sua objeção. Então vieram as moções. Doutora Márcia solicitou congelamento de emergência de todos os ativos da família. A casa. As contas ligadas ao nome de Vera. Até a propriedade no litoral que não sabia que existia até 3 dias atrás. Ela também solicitou reversão de transferências de propriedade, incluindo a casa que ajudei a financiar anos atrás. Ela moveu para a remoção imediata de Vera da posição no conselho da instituição, citando violação ética. O juiz aprovou cada moção. Uma batida de martelo. Só uma. Aquele som foi mais alto que cada grito que já engoli. Quando acabou, o juiz se virou para Vera. Você está por meio deste ordenada a emitir tanto desculpas públicas escritas quanto verbais, que serão gravadas, transcritas e arquivadas. Pode proceder. Vera se levantou. Seu advogado entregou uma folha de papel. Ela não desdobrou por um momento. Só olhou para o juiz. Então, com a graça mecânica de alguém lendo numa língua desconhecida, começou. Deturpei minha filha. Usei sua imagem sem consentimento. Danifiquei sua reputação. Aceito total responsabilidade. Sem pausa. Sem hesitação. Só recitação. Sua voz estava uniforme. Suas mãos não tremeram. E ainda assim a sala mudou. Ninguém aplaudiu. Ninguém ofegou. Mas o ar em si parecia diferente. Mais denso. Não sorri. Não acenei em vitória. Simplesmente respirei. O juiz ofereceu uma palavra final de cautela. Lembrou todas as partes de suas responsabilidades daqui para frente. Depois nos liberou. Fora do tribunal, os repórteres estavam esperando. Flashes, microfones, perguntas demais. Uma perguntou. Vai se reconciliar com sua mãe? Parei de andar. Reconciliação não é uma reunião, disse. É responsabilidade. Sem mais comentários. Naquela noite, depois do voo de volta para São Paulo, me vi andando mais uma vez por Curitiba virtualmente. Abri o site de imóveis e procurei o endereço. A casa agora estava listada como pendente de litígio. Abri a foto antiga da varanda da frente. A tinta descascada. A guirlanda gasta.
o capacho que nunca foi limpo. Então peguei a nota que tinha escrito dias antes. A que dobrei e carreguei para o tribunal. Você tinha meu silêncio. Agora eu tenho o resto. Dirigi de volta para aquela casa uma última vez. Estacionei quieta. Andei até a varanda como tinha feito tantas vezes antes. Mas dessa vez não bati. Não pedi para entrar. Deslizei a nota embaixo da porta. Fiquei ali por um momento. E fui embora. Não olhei para trás. A porta da frente fechou atrás de mim com uma finalidade suave. Fiquei na varanda um segundo a mais do que precisava, ouvindo. Não por passos ou vozes, mas pelo eco de algo que não tinha certeza de que acreditava ainda. Paz. Não chegou rugindo. Não desfilou. Simplesmente chegou. Quieta como o crepúsculo se instalando sobre pavimento familiar. De volta a São Paulo, a primavera tinha começado a se infiltrar nas bordas da minha vida. A luz da manhã se estendia mais agora, e me peguei abrindo as janelas com mais frequência. Não porque o ar estava quente, mas porque estava aprendendo a respirar diferente. Mel, minha Golden Retriever, me cumprimentou com seu usual entusiasmo de rabo abanando quando entrei em casa naquela tarde. Ela carregava um dos brinquedos de pelúcia na boca, como se para me lembrar que não precisávamos carregar as coisas pesadas o tempo todo. Da sala, ouvi o zumbido suave de um desenho animado. No centro do tapete sentava Sofia, descalça, pernas cruzadas, um rastro de giz de cera derramando pelo papel. Ela olhou para cima, os cantos dos lábios se curvando num sorriso que sempre me pegava desprevenida. Você voltou, ela disse. Acenei. Te disse que ia estar em casa antes do jantar. Ela levantou seu desenho. Essas somos nós. 3 figuras de palito. Uma alta, uma de tamanho médio com orelhas, Mel, obviamente, e uma com um sol sobre a cabeça. Por que estou brilhando? Perguntei, agachando ao lado dela. Ela deu de ombros. Porque você consertou coisas. Não sabia o que dizer sobre isso. Então, beijei o topo da cabeça dela e deixei o momento durar. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia foi para a cama, fiquei na porta do que tinha se tornado meu escritório. As prateleiras estavam quase cheias agora. Livros que amava, alguns que escrevi, algumas fotos pequenas emolduradas. Uma era de Sofia com um sorriso manchado de chocolate. Outra era eu e Mel na praia. A terceira estava em branco. Um lugar deixado aberto. Não para a família. Não para o que foi perdido. Mas para algo que construiria nos meus termos. 3 meses tinham passado desde a decisão do tribunal. 3 meses desde que Vera tinha lido seu pedido de desculpas público como se fosse uma lista de compras. 3 meses desde que as manchetes desapareceram, o burburinho nas redes sociais morreu e todo mundo seguiu em frente. Mas eu não tinha. Não do jeito que assumiram. Não ruminei, não busquei vingança. Reaproveitei. A transferência de propriedade foi finalizada poucas semanas depois da decisão do tribunal. A casa de Curitiba. Minha casa de infância. O lugar que guardava mais sombras que memórias. Agora era minha. Mas não reivindicava por nostalgia. Reivindicava por propósito. A Casa Amparo. É como chamei. Não foi chamativo. Sem cerimônia de inauguração. Sem cobertura de imprensa. Só uma placa nova na frente, tinta fresca sobre a porta e uma missão clara como vidro. Para filhas apagadas antes que pudessem falar. Instalamos beliches no meu quarto antigo. Cômodas doadas encheram os outros quartos. Voluntários ajudaram a converter o porão num espaço de aconselhamento. Havia um cantinho de leitura. Uma cozinha comunitária. Na primeira semana, recebemos 3 mulheres. Na segunda semana, 5. Toda vez que andava por aqueles corredores, lembrava como era ser silenciada na sua própria casa. Nunca quis que outra mulher se sentisse daquele jeito de novo. Numa quinta quieta, voltei para a casa do abrigo para encontrar um pequeno pacote na minha porta. A letra no envelope era instantaneamente familiar. Tia Sônia. Dentro, um único pedaço de papel de carta. O mesmo azul claro que ela sempre usava. Sua cursiva firme como sempre. Laura. Perdão não é aprovação. É permissão para viver sem o peso delas.
Você conquistou cada respiro que toma agora. Cada um deles. Você não deve a ninguém uma versão de você mesma que sangra só para fazer eles se sentirem limpos. Viva bem. Essa é a única desculpa que eles nunca vão saber como dar. Com carinho, Sônia. Sentei com aquela carta por um bom tempo. Não chorei. Não precisava. Algumas coisas merecem quietude. Não silêncio, mas quietude. Dobrei a carta e coloquei na gaveta da minha mesa ao lado da papelada de adoção que ainda estava esperando para finalizar. A assistente social de Sofia já tinha notado o progresso. Éramos uma casa estável. Palavras que nunca pensei que se aplicariam a nada com meu nome nelas. Naquela noite, depois que Sofia estava aconchegada e Mel tinha se enrolado aos pés do sofá, abri meu notebook. Ali, olhando de volta para mim, estava a pasta fase 2 contração. Passei o mouse sobre ela. Depois lentamente cliquei em deletar. Não pareceu perda. Pareceu liberação. No lugar, criei uma nova pasta. Aventuras da Sofia. O primeiro arquivo que salvei foi uma varredura do desenho dela daquela manhã. Aquele onde eu estava brilhando. O segundo foi uma foto que tirei mais tarde naquela semana. Sofia e Mel correndo pelas flores silvestres atrás do abrigo. Vento no cabelo. Sol nos rostos. Sem legado de dor arrastando atrás deles. Só alegria. Presente e honesta. Mais tarde, abri meu diário. Um hábito antigo que tinha retomado. E escrevi uma única linha. Não morri, mas desapareci. E então escolhi ser encontrada. Quando fechei o livro, a voz que uma vez me assombrou sussurrou de algum canto empoeirado da memória. Talvez morrer te tornasse alguém interessante. Sorri. Interessante não é o que eles lembram. É quem você se torna quando eles te esquecem. Às vezes as batalhas mais difíceis não são travadas em tribunais ou através de argumentos. São travadas em silêncio, em ir embora. E em escolher curar em vez de retaliar. Esta história não era sobre vingança. Era sobre reclamar valor mesmo quando sua própria família tenta enterrá-lo. E sobre descobrir que às vezes o maior ato de resistência é simplesmente continuar. Continuar respirando. Continuar construindo. Continuar escolhendo você mesma. Semanas depois da decisão do tribunal, comecei a receber mensagens. Não de Vera. Não de Camila, ou Júlia, ou Rodrigo. Mas de estranhos. Mulheres que tinham ouvido o podcast. Mulheres que tinham visto as manchetes. Mulheres que tinham vivido suas próprias versões de apagamento. Uma mensagem dizia: minha mãe fez a mesma coisa. Me usou para arrecadar dinheiro quando estava doente. Nunca vi um centavo. Obrigada por falar. Outra dizia: fui removida do testamento da minha família porque me casei com alguém que eles não aprovaram. Sua história me deu coragem para contratar um advogado. Mais uma. Achei que estava louca. Achei que era só eu. Você me mostrou que não estou sozinha. Cada mensagem era uma rachadura no isolamento que famílias como a minha tentam criar. Cada uma era prova de que falar não era só sobre mim. Era sobre todas nós. As filhas que pagaram demais, que deram demais, que amaram demais, e que foram apagadas por isso. Comecei a responder quando podia. Não com conselhos. Não fingia ser terapeuta ou advogada. Só com validação. Eu acredito em você. Você não está louca. Você merece melhor. Palavras simples. Mas palavras que ninguém tinha me dito quando precisei delas. Um sábado à tarde, Sofia e eu estávamos na cozinha fazendo biscoitos. Ela estava coberta de farinha, rindo enquanto tentava cortar formas de estrela na massa. Mel estava sentada pacientemente perto, esperando por migalhas caídas. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Normalmente não atendia, mas algo me fez pegar. Alô? Laura, uma voz disse. Hesitante. Fraca. Era Rodrigo. Meu irmão. O que não tinha aparecido no tribunal. O que nunca mandou mensagem. O que tinha ficado em silêncio enquanto tudo desmoronava. Meu primeiro instinto foi desligar. Mas não fiz. O que você quer, Rodrigo? Houve uma longa pausa. Depois, eu só queria dizer que sinto muito. Fiquei ali parada. Colher de pau na mão.
Sofia me olhando com curiosidade. Desculpa pelo quê? Perguntei calmamente. Por tudo. Por não aparecer. Por não dizer nada. Por deixar elas fazerem o que fizeram com você. Sua voz rachou. Eu era covarde. Ainda sou. Mas você merecia melhor. Respirei fundo. Obrigada por dizer isso. Mas desculpas não desfazem anos, Rodrigo. Desculpas não pagam as contas que cobri. Não curam as feridas que deixaram. Eu sei. Ele disse baixinho. Eu sei. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse que vejo agora. Vejo o que fizemos. O que deixamos acontecer. Agradeci a ele pela ligação e desliguei. Não com raiva. Não com satisfação. Só com... conclusão. Sofia puxou minha manga. Quem era? Um fantasma. Disse suavemente. Só um fantasma. Ela franziu a testa, não entendendo completamente, mas voltou para os biscoitos. E eu deixei. Porque algumas coisas não precisavam de explicação. Algumas coisas só precisavam acabar. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, sentei no sofá com Mel enroscada ao meu lado. Abri meu notebook e olhei para as pastas que tinha construído ao longo dos meses. Provas, cronogramas, documentos, tudo o que precisei para provar minha verdade. E percebi algo. Não precisava mais deles. A verdade tinha sido dita. A justiça tinha sido servida. O resto era só peso. Então fiz algo que não esperava fazer. Criei uma nova pasta. Chamei de arquivado. E movi tudo. Todas as provas. Todos os recibos. Todas as mensagens venenosas e gravações de áudio. Movi tudo para aquela pasta. E então a guardei bem fundo no meu disco rígido. Não deletei. Ainda podia precisar algum dia. Mas não precisava olhar para ela todo dia. Não precisava carregar ela comigo. No lugar, abri uma pasta nova. Chamei de Projetos Futuros. Dentro comecei a escrever. Ideias pro abrigo. Planos de expansão. Workshops que queríamos oferecer. Grupos de apoio. Aulas de educação financeira. Programas de mentoria para mulheres jovens. Cada ideia era uma semente. Cada plano era um passo para frente, longe do passado, em direção a algo novo. Algumas semanas depois, recebi um envelope pelo correio. Endereço de retorno. Escritório de advocacia em Curitiba. Meu coração pulou. Abri devagar. Dentro estava um documento oficial. A adoção de Sofia tinha sido aprovada. Minhas mãos tremeram enquanto lia as palavras. Adoção finalizada. Tutela legal concedida a Laura Mendes. Sentei pesadamente. Lágrimas finalmente vieram. Não de tristeza, não de raiva, mas de alívio, de alegria, de algo que parecia muito com pertencimento. Sofia entrou correndo na sala, Mel atrás dela. O que foi? Ela perguntou, olhando para mim com preocupação. Puxei ela num abraço apertado. Nada de ruim, prometo. Só boas notícias. As melhores notícias. Ela me abraçou de volta, não entendendo completamente, mas sentindo minha alegria. E naquele momento, percebi algo. Tinha passado tanto tempo tentando provar meu valor para uma família que nunca me quis. Tanto tempo lutando por um lugar numa mesa onde nunca houve cadeira para mim. Mas aqui, neste apartamento pequeno com uma menina de 8 anos e uma Golden Retriever, tinha construído algo que Vera nunca conseguiu me dar. Uma família de verdade. Uma construída em escolha, em amor, em presença, não em sangue ou obrigação, mas em aparecer. Todo dia, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Naquela noite, as 3 nos aconchegamos no sofá. Sofia escolheu um filme. Mel se esparramou entre nós. E pela primeira vez em quanto tempo conseguia lembrar, não pensei em Vera. Não pensei em Camila, ou Júlia, ou Rodrigo. Não pensei no tribunal, ou nas provas, ou na traição. Só pensei nisso. Esse momento. Essa paz. Esse lar. E percebi que tinha vencido. Não porque destruí elas. Não porque me vinguei. Mas porque construí algo melhor. Algo que era meu. Algo que ninguém podia tirar. Meses se transformaram em estações. O verão chegou quente e úmido em São Paulo. Sofia terminou o ano escolar com notas excelentes.
Mel comemorou seu aniversário com um bolo especial de cachorro que Sofia insistiu em fazer. E a Casa Amparo continuou crescendo. Agora tínhamos 7 mulheres residentes, 2 voluntárias de tempo integral. E uma lista de espera. Começamos a oferecer workshops mensais, alfabetização financeira, planejamento jurídico, cura de trauma, autocuidado. Cada workshop era liderado por mulheres que tinham vivido suas próprias histórias de sobrevivência. Mulheres que entendiam, que não julgavam, que simplesmente seguravam espaço. Um dia, enquanto estava no abrigo supervisionando uma sessão de grupo, uma mulher jovem se aproximou de mim. Seu nome era Ana. Tinha 24 anos. Tinha vindo até nós 3 semanas antes, fugindo de uma família que a tinha isolado e controlado financeiramente a vida toda. Laura, ela disse timidamente. Posso falar com você? Claro, respondi, nos movendo para um canto quieto. Ela respirou fundo. Só queria te agradecer. Por este lugar. Por sua história. Me fez perceber que não estou quebrada. Que não é minha culpa. Sorri, olhos ardendo. Você nunca esteve quebrada, Ana. Só estava num sistema quebrado. Ela acenou, limpando os olhos. Estou começando a acreditar nisso. Observei ela voltar para o grupo. E senti aquele sentimento de novo. Aquele sentimento de propósito, de significado. Isso era porque sobrevivi. Não para destruir Vera, não para provar algo, mas para construir isso. Para criar espaço para outras mulheres respirarem. Para curarem. Para reconstruírem. Naquela noite, dirigi para casa enquanto o sol se punha sobre a cidade. O céu estava pintado em laranjas e rosas. E pela primeira vez, não senti aquele peso familiar no peito. Aquela antecipação de dor. Aquele medo de que algo ruim estava sempre à espreita. Senti leveza. Quando cheguei em casa, Sofia estava na cozinha com a babá, fazendo lição de casa. Mel estava esparramada no chão, roncando suavemente. Oi, mãe. Sofia disse casualmente, sem olhar para cima. Mãe. A palavra me atingiu como sempre atingia. Com surpresa. Com gratidão. Com amor feroz e protetor. Oi, meu amor. Respondi, beijando o topo da cabeça dela. Como foi a escola? Boa. Estou fazendo um projeto sobre heroínas. Posso escrever sobre você? Meu coração inchou. Acho que existem heroínas melhores, Sofia. Ela olhou para cima. Olhos sérios. Não para mim. Não havia palavras. Então só abracei ela. Apertado. Mais tarde, depois do jantar e da hora de dormir e todas as rotinas pequenas que compunham nossa vida, sentei no meu quarto com meu diário. Abri numa página em branco. E escrevi. Passei anos achando que pertencer significava ser escolhida por pessoas que compartilhavam meu sangue. Mas aprendi que pertencer significa escolher a si mesma. Significa construir uma mesa onde há espaço para todos. Onde ninguém é apagado. Onde ninguém é esquecido. Vera me ensinou o que não fazer. Como não amar. Como não ser mãe. Como não ser família. E, estranhamente, sou grata por isso. Porque me ensinou exatamente que tipo de pessoa quero ser. Fechei o diário e olhei em volta do meu quarto. Nas paredes havia fotos. Sofia rindo. Mel correndo. Mulheres do abrigo em nosso primeiro workshop. Tia Sônia visitando mês passado. Bianca, minha amiga enfermeira, que se tornou uma das voluntárias mais dedicadas do abrigo. Este era meu legado. Não raiva, não vingança, mas amor. Cura, comunidade. E percebi. Eu não precisava mais que Vera me visse. Não precisava mais do reconhecimento dela. Ou desculpas dela. Ou amor dela. Porque finalmente tinha me visto. E finalmente me vi como valiosa. Como forte. Como inteira. Não apesar de sobreviver. Mas por causa disso. Talvez morrer teria me tornado interessante nos olhos de Vera. Mas viver. Verdadeiramente viver, me tornou livre.